Olá, eu sou Tainá Agnelli e começa agora a temporada 2019 do Diário de Produção. Hoje recebemos Melissa Morita, que se formou em audiovisual no segundo semestre de 2018 aqui na Fapcom. Tudo bem, Melissa? Tudo bem. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada eu. E para começar o nosso Diário de Produção, eu queria saber, o seu trabalho de conclusão de curso ao lado da Karina e da Jéssica foi a proposta de um média-metragem, certo? Isso. E como que foi para escolher o tema desse produto? Então, no começo, quando a gente tinha que escolher o tema do TCC, a Jéssica tinha uma ideia pronta, que era um tema que falava sobre depressão, bipolaridade e... não lembro o outro. E aí, ansiedade. E aí, como a gente levou pro coordenador a ideia, ele falou que era um tema batido, que estava todo mundo falando sobre isso. Uma coisa negativa, e como tinha pessoas no grupo que tinham uma dessas coisas, então isso podia ser muito envolvente, isso podia prejudicar. Aí a gente teve uma ideia, porque eu e a Jéssica, a gente tinha uma ideia muito assim de querer gravar algo para puro entretenimento, não com uma coisa por trás, todo um pensamento, toda uma crítica social. E aí a gente, pensou numa ideia muito básica, assim. A gente levou pro El, mas estava super crua. E aí a gente foi falar com uns amigos nossos. E aí, que é a BG, que é o pessoal da BG, que foi uma coprodutora no nosso projeto. E aí eles super gostaram, e a partir disso a gente teve várias reuniões, várias conversas, que a gente foi montando, e aí chegou nisso, que é um filme de paradoxo, que envolve paradoxo temporal, então se classifica como ficção científica. E aí tem um mistério e tudo mais por trás disso. Porque é uma média-metragem. Um curta não daria pra passar... Curta é até 30 minutos. Mas não daria pra passar tudo com 30 minutos. Pelo menos a gente achou que não. Então, conforme a gente foi desenvolvendo o roteiro, a gente chegou que daria mais de 31 minutos, que é média-metragem. Então a gente classificou como média. E como foi a produção? Como foi produzir? Então, a gente teve todo o desenvolvimento do roteiro, a gente teve várias reuniões, e aí a Jéssica e o Lucas foram fazendo o roteiro a partir de todas as ideias que a gente teve. E aí, no segundo semestre, a gente ia gravar. A gente vendeu como um roteiro. E a maioria da gente falou, a gente quer gravar porque dá pra gravar, é super viável. Porque, por mais que seja mais de 30 minutos, ele é super viável pra ser gravado. Só que foi dividido, ia dar umas 4 diárias, de 4 a 7. Só que envolveu muitos problemas pessoais com o pessoal da equipe da Quântica Filmes, que é a produtora do Duck, que é o nome do projeto. Então a gente acabou tendo muito problema. Então a gente falou, então vamos fazer um teaser. A gente continua vendendo a ideia como se fosse um roteiro. E a gente usa o teaser para ilustrar melhor e ter uma base melhor na hora de vender o projeto para a banca. E como foi a escolha dos atores? Então a gente fez um teste de elenco, a gente anunciou aqui no Facebook. Teve várias inscrições, beleza. Aí, não tinha quase ninguém no dia do teste. Normal, acontece. Então, a gente achou a Laura, que é, né, uma aluna daqui eu acho que é de publicidade e propaganda. E aí, ela conheceu também um ator, que foi o Giovanni, que foi escolhido. E eles dois se encaixaram perfeitamente nos personagens. E aí, teve a Ana Lu, que foi a Amanda, que também a gente tinha trabalhado com ela quando a gente gravou uma minissérie, o piloto de uma série que se chama Percepton. E aí ela super topou e ela também se encaixava perfeita na personagem. E aí a gente escolheu o Roger pra fazer o Fernando, que morre. E também o Beto a gente não achava alguém pra fazer o Beto, porque o Beto ele tem um perfil que é youtuber babaca. Esse é o perfil dele que classifica ele. Então a gente queria uma pessoa que representasse isso. Então pra escolher os outros, a gente não tinha características específicas. Pro Beto a gente tinha, porque a gente queria, um homem, a gente queria que fosse branco, hétero, pra ser, uma coisa bem escrachada. E aí a gente achou o Renato, que ele super topou fazer. Ele não é nada disso, ele é um amor de pessoa. Ele é acho que é do primeiro semestre de AV, ele é, um amorzinho. Só que eu acho que ele fez super bem também o papel e aí deu tudo certo. Mas foi, de última hora, achar o Beto. Além dessas dificuldades e também da mudança, né? Vocês não conseguiram fazer o média-metragem. Quais outros empecilhos vocês tiveram ao longo desse desenvolvimento? Eu acho que muito tempo. Por mais que a gente tinha um tempo muito limitado, porque os atores estudam de manhã. E aí só podia gravar a partir da 1 hora. Então isso foi um problema, porque também
a 95% esqueci o nome. Do processo? Não, 95% do cenário, né, das locações é a faculdade. Então, a gente tinha que pegar um tempo que não tivesse muitas pessoas, porque a partir das 7 já tem aula, então a gente teve que se adaptar nesse tempo. Então, isso acabou atrasando muito, porque a gente tinha muito plano para gravar, muita coisa, e acabou também sendo empecilho. E como foi trabalhar em grupo? A gente sabe que também RTV, jornalismo, audiovisual, tem muito trabalho em grupo, trabalho em equipe. Mas como é colocar isso no papel mesmo, na produção? Como que é trabalhar em equipe? Então, eu trabalho e a Karina também, então isso era mais empecilho. E aí a gente teve, cada dificuldade que a gente veio tendo, a gente foi se unindo cada vez mais. A gente teve alguns problemas na primeira fase, no primeiro semestre. Só que aí depois a gente falou, vamos esquecer tudo isso e agora no segundo a gente vai ter que se unir e o negócio andar pra frente. E aí a gente, cada dificuldade a gente foi se unindo, foi se entendendo mais e foi adaptando o projeto para as dificuldades que a gente tinha, né? Porque isso interferia muito. Então, eu acho que os nossos problemas, eles foram, não é que eles foram diminuindo, mas eles foram cada vez, a gente conseguiu adaptar melhor e se unindo mais para resolver, assim. Agora a gente vai assistir o teaser do trabalho da Melissa e da Karina e Jéssica. Que cara é essa? Foi. Vocês precisam ver uma coisa. O quê? Vai falar que é outro vídeo do Beto. Acho melhor isso ficar só entre a gente. É o Fernando? Também não sei, tava no meu celular ontem, quando eu peguei com meu amigo. Isso aqui deve ser pegadinha. Não, meu, é o Fernando aqui. Quero só ver o dia que aconteceu alguma coisa com ele por causa desses vídeos aí. Tem mais coisa aqui. Cacete! Solta! Bom, agora que a gente acabou de assistir, vamos dar continuidade com as perguntas. Vocês pensaram em desistir desse projeto e começar um novo? Assim, no primeiro semestre de 2018, né, na primeira fase, a gente estava assim num pique para fazer. Eu estava muito ansiosa para gravar, porque eu gosto muito da ideia do projeto, então a gente estava muito ansioso. No segundo, deu uma estimulada. Eu ainda estava com vontade, mas sabe quando tipo, o pessoal em volta não tá muito, quando eu digo muito, é tipo, por causa de problemas assim, do grupo. Então isso também me afetou um pouco. Assim, eu não pensei em desistir, mas talvez alguém do grupo possa ter tido a vontade. E só não desistiu porque não só dependia dela, dependia de todo mundo, né? Porque como a gente era um trio, a gente, tipo, cada uma dependia de cada uma ali. Tipo, era as três, tinha que fazer as três, porque era pouca gente. Não se faz audiovisual com 3 pessoas. Tanto é que a gente tem uma coprodutora, que são os meninos. O Rafa, o Lucas e o Ed, que eles são, tipo, uns amores. E eles estavam junto. Nossa, eles passaram dor de cabeça com a gente também. Mas no final deu tudo certo. E depois da banca final, que vocês já apresentaram, vocês sentaram, conversaram e pensam em colocar esse projeto para frente? Pensam em gravar mesmo o média-metragem? Sim, como tem o roteiro, na pré-banca falaram que era super viável, realmente é. E eu gosto particularmente muito da ideia, então a gente, como é só o roteiro, a gente pode vender ele para, sei lá, Netflix, para alguma coisa, ou tentar a gente mesmo participar de algum edital e tentar desenvolver. Eu quero muito, o pessoal também quer. Então, acho que é um projeto a gente conseguir desenvolver isso ano que vem. E concluindo, como que foi a experiência para você de fazer essa produção? Nossa, como a gente errou muito, isso foi bom, porque nos próximos, eu já sei onde não errar. Pode ser que apareçam outros erros, outros problemas, claro que vai aparecer. Mas isso serviu para, tipo, pô, isso daqui, se eu pensar nisso, eu vou fazer. Porque teve muita coisa no projeto que eu até pensei que poderia ter sido tirado, mas eu falei, não, porque passou pela pré-banca. E na banca foi um pouco uma crítica. E eu tinha pensado em questão disso. Então eu acho que eu vou, talvez... foi com as dificuldades, eu aprendi mais a se impor mais e a
Eu não sei, eu acho que como teve muita dificuldade, eu acho que foi bom mesmo para aprender o que não fazer. Eu acho que foi um ponto, o que não fazer no projeto. Melissa, muito obrigada pela participação. Obrigada eu por ter chamado. Essa edição do Diário de Produção fica por aqui. Até o próximo programa.